o impacto da lactose real e do glúten, como é hoje na vida das pessoas. Só que o problema do leite é a caseína, não é a lactose. Porque a caseína é uma molécula que, assim como o glúten, não é digerida no intestino e vai fazer leaky gut. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Dr. Luiz Augusto Júnior é médico especializado em performance, longevidade e saúde baseada em evidências, conhecido por traduzir ciência em prática real. Com uma visão moderna e direta, ele ajuda pessoas a alcançarem mais energia, vitalidade e qualidade de vida sem atalhos, sem modismos e com responsabilidade. É uma mulher com queda de cabelo, é uma mulher estressada, é uma mulher que precisa ganhar massa muscular. Quantos ativos eu não vou precisar? Dr. Luiz, qual é o maior desafio da mulher moderna? Visto que agora ela sai para trabalhar, muitas vezes tem tripla jornada, e se de repente ela vivesse nos moldes apenas antigos em relação à medicina e à farmacologia, eu não sei se ela seria capaz de suportar. Então, vamos começar por aqui, né? Quais são os grandes desafios para que essa mulher, que hoje encara o mundo de uma forma muito mais intensa, ela precisa adicionar a sua rotina e a sua vida para que tenha uma saúde, uma longevidade mais saudável? Exatamente. Eu percebo que a gente precisa entender, quando a gente fala dessa mulher moderna, duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, é como ela lida com o relacionamento dela, na vida pessoal. E a outra é realmente parar de acreditar que o cansaço, a falta de libido, o estresse sejam normais por conta da quantidade de papéis que ela desempenha na vida. Então o que acontece? Antigamente a gente tinha um casal onde o homem era o provedor, a mulher cuidava da casa e dos filhos. E aquilo estava muito bem equilibrado. E hoje, 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E essas mulheres ganham mais do que os homens. E os papéis continuam iguais. Então o homem continua só saindo para trabalhar e a mulher, além de trabalhar tanto quanto ele ou mais do que ele, ela ainda é dona da casa, ela tem um pai e uma mãe para cuidar, ela tem que gerenciar, além da casa, os filhos, a rotina dos filhos, tem que ser mãe, se preocupar com a educação, se preocupar em estar bonita, em satisfazer esse marido. E muitas vezes o que acontece? Isso chega ali depois dos 40 anos, o número de diagnósticos psiquiátricos aumenta, o número de afastamentos por conta disso aumenta e ela acha que é por conta dessa sobrecarga. Então eu costumo dizer para essas mulheres, vocês precisam ter um diálogo muito bem estruturado com os maridos, conseguir realmente separar dentro da casa, cada casa vai funcionar de uma forma. O que é leve para vocês, né? Eu vou cuidar dessa parte dos filhos, eu vou trabalhar fora, eu vou fazer mercado, eu não vou, e muitas não conseguem se posicionar dentro do relacionamento. Na minha casa foi um pouco diferente esse processo. A minha mulher, ela cuida da casa, né? Dos filhos, ela é médica também, abriu mão da carreira para cuidar dos filhos, a gente tem 3 filhos, mas independentemente de qualquer coisa, ela que chefia lá a casa lá, sempre foi ela que mandou. E o diálogo para ela foi muito fácil, ela pegou um pau de macarrão, bateu na minha cabeça uma vez e falou, quem manda aqui sou eu, vai trabalhar e traz dinheiro e bota na mesa. Essa foi prática. Desde então, eu sou um verdadeiro pau mandado da minha mulher, entendeu como é que funciona? Essa é a expressão do pau mandado, entendeu? Entendi. Mas eu entendo que você falou que, via de regra, a mulherada aí tá num processo psicológico mais... Exatamente. Cansado, né? Mas tanto que os níveis, se a gente parar para pensar não apenas de doenças mentais, mas processos fisiológicos, como ataque cardíaco, que não se ouvia falar de mulheres jovens, por exemplo. Sim. E hoje se tornou algo mais comum. Mas eu queria traçar isso com você para a gente chegar ao processo do que ela deve fazer, né? Como eu te falei, dos desafios. Por exemplo, qual é a sua visão sobre o anticoncepcional? Porque, vamos lá, anticoncepcional é um evento novo, de 1960 para cá. Via de regra, ele é passado para a garota na primeira... menstruou, dá para não engravidar. Aquele papo do medo de engravidar, dá para não engravidar. Só que essa menina, ela vive como se fosse, como se ela estivesse menopausada, digamos assim. Sim. Ela inibe um processo fisiológico normal para não dar chance de engravidar. Sim. Só que ela vive com 0 testosterona, ela tem, obviamente, menores níveis hormonais. Sim. E... até por conta da flutuação hormonal, fisiológica do ciclo menstrual. Que é o que deveria ser. Sim. E ela, de repente, a gente descobre nos tempos atuais, claro que não apenas um fator, e não estou dizendo que é o anticoncepcional, mas mulheres morrendo mais jovens
por problemas que antes não aconteciam. Então, desde eventos trombóticos, etc., a infartos e tudo mais. Como é que você enxerga a mudança do paradigma, como eu falei, partindo desse ponto? Vamos partir daqui. O anticoncepcional e os métodos contraceptivos. Para essa mulher poder ser essa que vai também sair para trabalhar, que vai chefiar o lar, que era um fator impeditivo, né? Não controlar a prole. Agora ela controla. Como é que você vê essa questão? Eu acho que depende muito de quem é essa mulher, né? Se ela já tem uma prole constituída, se ela não tem, do planejamento do casal. Eu percebo que muitas mulheres, até por essa escolha de método, é por conta de coisas que o marido aceita ou não aceita fazer. Então a gente cai mais uma vez naquilo onde elas estão procurando satisfazer o parceiro. Vai fazer uma vasectomia, não quero fazer uma vasectomia. Então ela é obrigada a tomar um anticoncepcional. Mas ela também não vai pensar num preservativo. Mas ele também não quer usar um preservativo. Então eu percebo que isso também está muito relacionado. O que tu acha mais fácil? Eu acho que depende muito da fase. Eu sei, tô fazendo... Vem na minha cabeça, porra, beleza, mulher sofre, mas homem também, porra. Vai costurar o peru ou tomar um anticoncepcional? É mais fácil tomar anticoncepcional, não é, porra? Eu acho mais fácil por descosturar o peru. Porra, não brinca, porra. Meter a faca no peru não pode, porra. Eu ainda falo isso com a minha esposa. A hora que a gente tiver o próximo filho, no que vem, eu vou fazer vasectomia. Entendi. Entendeu? Porque eu não quero te expor a isso, né? E aí a gente não precisa se preocupar em relação às outras questões envolvidas nesse processo. Sim, não, quando eu falo, obviamente, tô brincando aqui, mas uma descarga hormonal e contar isso desde cedo, principalmente para as meninas que acabam de menstruar. Isso já traz um prejuízo. Igual aquelas que já chegam no consultório, doutor, eu quero ganhar massa muscular e quero melhorar minha libido. Pô, você toma anticoncepcional. Primeira coisa, como que a gente vai tratar, eu vou ficar enxugando aqui a torneira que tá vazando, sendo que o cano tá quebrado? Não faz sentido nenhum. Então eu sempre fui um médico que gosto de ir na raiz do problema. Certo. E eu percebo que o que me traz um diferencial e recorrência no meu consultório é estar focado em resolver o problema. Sim, sabe? Perfeito. Então, eu entendo quem é essa mulher, em que momento de vida ela está, para realmente a gente conseguir estruturar algo que vá trazer um equilíbrio na vida dela, nos papéis que ela ocupa e pensando na fisiologia, na saúde e na programação metabólica da longevidade. E qual que é o grande erro que a mulherada tem cometido em relação à sua saúde hormonal? Grosso modo, seria o anticoncepcional? Qual o cuidado que ela não está tomando para estar extremamente cansada, por exemplo, dos nossos tempos? Eu percebo cuidados muito básicos. Por exemplo, muitas não suplementam vitamina D, não tomam sol e não suplementam. E mesmo a gente está passando por uma pandemia de deficiência de vitamina D. Mas aí é porque foi vendida a ideia que o sol dá câncer de pele. Exatamente. Mas dá câncer de pele? Boa pergunta. É o que eu falo do equilíbrio. Eu acho que assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é somente tomando sol que você vai ter seus níveis de vitamina D otimizados. Então vamos fazer seus exames, vamos suplementar. E a gente já pensa aí na vitamina D como um hormônio esteroide, que é regulador de outros receptores, que está na base de uma hierarquia de orquestra hormonal, e ele já vai impactar realmente na genética e em diversos outros sistemas hormonais. O estresse, por conta dos desequilíbrios de cortisol, que já sequestram hormônios. Além disso, falta de horário para dormir e acordar, falta de rotina, uma alimentação rica de farinha de trigo, leite derivados, açúcar, ultraprocessados e o estresse absurdo que passam. Então, só de você parar para regular a vida de uma mulher, seja ela jovem ou mais velha, em relação à qualidade de vida, o estilo de vida que ela já tem, metade dos problemas já são resolvidos. Sim. Que horas que você acorda, que horas que você dorme, o que você faz para manejo de estresse, como que tá teu intestino, como que tá tua qualidade de sono. Só aí você já resolve boa parte das questões. Então, quando a gente resolve isso, fica muito mais fácil e depois a gente consegue complementar com o básico. Além do básico, eu digo, né? Porque se o básico não é bem feito, o avançado não tem efeito. É uma frase que eu falo muito no consultório. E muitas pessoas não querem nem fazer o básico. Elas procuram pílulas mágicas, soluções milagrosas e não estão dispostas a fazer o que precisa. Que é o famoso MEV que a gente fala, né? Mudança Treinar do estilo todos os de vida. dias. Exatamente. Hoje o pessoal acha que você treino. Quantas vezes você vai pra academia? 3 vezes por semana, mas das 3 vai uma, vai 2. Muita gente até que vai às 3, eu falo, durante o mês você não vai nem metade, você vai 12 vezes e folga 18. Sim. Isso
Não dá. Exercício é igual tomar banho. E acha que é treinar e nem treina de verdade, né? A gente só vai e não quer dizer nada. Exatamente. Aí a gente fala que hormônio não corrige, dieta porcaria e treino fofo. Exato. Então não adianta. Muitas começam a fazer uma suplementação, uma reposição hormonal e já falam, doutor, mas eu não quero ficar igual a Graciane. Eu falo, olha, pra você ficar igual a Graciane, você pode ter certeza que... Tem que ter muito preenchimento, calma. Não é bem assim, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil já assim. ácido hialurônico, calma. Eu não quero ficar bombada. Eu falo, não, meu amor, calma, pra você ficar bombada, vai precisar de muito. Você pode ter certeza que isso aí não vai te deixar bombada. Não, beleza, mas vamos então por partes então. Vamos dividir a nossa conversa assim, olha só. MEV, mudança do estilo de vida. Vamos falar de dieta. Vamos por partes então, pra gente chegar pra falar das pílulas mágicas depois. Então, dieta. Obviamente que cada uma tem uma individualidade Sim. e um processo único quando a gente vai falar de dieta, seja do que for. Porém, como você enxerga uma estruturação dietética para uma mulher, para que ela tenha mais qualidade de vida? Por exemplo, já sendo polêmico em alguns pontos. Lactose, tomar leite é bom ou ruim? Glúten é bom ou ruim? Carboidrato logo pela manhã na primeira refeição, faz ou não faz diferença. À noite antes de dormir, né? Água, quanto toma? Não precisa, calma, não precisa. Então assim, esse tipo de coisa, como é que você estruturaria dentro das polêmicas que acontecem hoje em dia? Dentro da minha clínica, o que a gente faz? A primeira coisa, eu preciso entender quem é essa mulher, se ela está no peso ideal. Perfeito. Pensando realmente em relação à saúde. Então, se ela chega para mim com sobrepeso, a gente vai perder peso, independente da sua estética, realmente por questão de saúde. Vamos estruturar a sua dieta. Quando eu pego para realmente fazer uma dieta, eu preciso entender se essa mulher já fez uma dieta, se ela nunca fez, qual que é o tipo de relação que ela tem com a comida, como que era quando ela era mais nova, qual foi a relação que ela construiu com a comida desde a infância. E muitas mulheres nunca fizeram uma dieta na vida. Sim. Então, a primeira coisa, pensando antes daquilo que eu vou mudar, estruturação calórica, uma dieta que vai ser normocalórica, hipercalórica se eu preciso ganhar massa muscular ou até mesmo um pouco de gordura, e hipocalórica se ela precisa emagrecer. Depois que a gente estruturou essas calorias, eu vou pensar em balanço de macronutriente. Tá. Primeiro bater meta de proteína, depois distribuir isso em carboidrato, fibra, gordura, enfim. Perfeito. Isso é o que eu já estruturo com a nutricionista da minha equipe. Aí, pensando na parte mais polêmica de glúten, lactose, enfim. Novamente, eu preciso entender quem é essa mulher. Tá muito inflamada? Não tá? Tem alguma condição que eu precise excluir algum tipo de alimento inflamatório, como um lipedema, uma doença autoimune que tem de base a inflamação subclínica? Então aí a gente já começa a pensar em alguns grupos alimentares que vão precisar ser excluídos a princípio, até um tempo indeterminado. Quando você fala sobre inflamação crônica, né, ou subclínica, uma rinite entra nisso, aquela rinite que nunca vai embora? Com certeza. Aí eu vou pensar em intestino e vou pensar em excluir esses grupos de alimentos inflamatórios. Beleza. E aí o que a gente faz? Primeiro eu preciso entender o que vai ser mais fácil. Porque hoje a gente tem 4 leis na alimentação: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Perfeito. Então eu primeiro preciso entender onde é que está o erro dela na dieta. Se ela come demais, mas come limpo, ou ela come uma quantidade ok, mas só come porcaria. Se ela tem um balanço legal de macronutriente nas refeições, só come carboidrato, só come proteína, ou se isso também está completamente desequilibrado com aquela mulher, com o objetivo dela. Então a gente vai estruturando dessa forma. Perfeito. E a gente tem que pensar que seguir dieta não é fácil. As consultas das minhas pacientes com a nutricionista são muito recorrentes, até que ela consiga fazer um reforço comportamental para conseguir seguir essa dieta. Porque a maioria das vezes, eu costumo dizer que 5% segue a dieta. A galera tem o costume de pegar o papel, colar na porta da geladeira e nunca mais olhar, ou tirar uma foto e nunca mais olhar, e aí ela chega na próxima consulta com a nutricionista, e aí, o que você tá comendo? Vamos fazer um novo recordatório alimentar. Ela fala tudo errado de que não tava na dieta dela. Parece que nem leu. E eu tenho pacientes que às vezes chegam na segunda consulta com a nutricionista, ela nem leu a dieta dela. Então isso é realmente importante. Porque menospreza a dieta, né? Exatamente. E o peixe morre pela boca. Sim. Não adianta. Hoje não faz sentido nenhum você suplementar a paciente com o que a gente tem de melhor no mercado magistral, ou pensando em terapia nutricional injetável, se a pessoa continua colocando fogo para dentro. Isso é perfeito. Agora, vem cá. Qual o impacto da lactose real e do glúten, como é hoje, na vida das pessoas? O que eu penso? Hoje, a gente precisa pensar em intestino. O glúten, ele foi sofrendo uma hibridização e ele é uma molécula completamente diferente de antigamente. A gente tem ali as subfrações, gliadina, glutenina, e existem subfrações da molécula
glúten que são indigeríveis. E a gente já tem, por exemplo, o Dr. Alessio Fasano é o cara que mais estuda isso no mundo. Ele é autor de muitos livros e ele é uma das minhas bases. Hoje a gente tem essa molécula como um precursor de leaky gut, que é um intestino hiperpermeável. Que o pessoal fala que é tudo mentira, né? Tem muita gente na internet que quer ser crítico e diz, isso não existe, isso é papagaiada, é igual o brain gut, mesma coisa. Exatamente, só que a gente vê uma resposta muito favorável de, por exemplo, uma paciente com tireoidite de Hashimoto ter remissão de anti-TPO e remissão de anticorpo. Quando tira e começa a realmente aderir, a gente suplementar o nutriente desse enterócito, entende? Um silício, uma glutamina, uma glicina, um corbiome, e aí a gente precisa entender e ter um arsenal terapêutico para tratar a célula intestinal. Então hoje, quando a gente pega o leite, o problema não é a lactose. Todo mundo tem um grau de intolerância à lactose. Principalmente depois dos 35 anos, todo mundo vai diminuindo, né? A produção de enzima. Exato. Só que o problema do leite é a caseína, não é a lactose. Porque a caseína é uma molécula que, assim como o glúten, não é digerida no intestino e vai fazer leaky gut. Então, eu tô recebendo uma paciente, nunca fez dieta, não tem nenhuma doença autoimune, não tem nenhum tipo de rinite, sinusite de repetição, não tem uma síndrome fúngica, enfim, nada que eu correlacione a essas patologias que eu precise fazer uma exclusão imediata, eu vou tirar, eu vou fazer uma dieta restritiva se ela nunca... Ela não precisa. Então a gente primeiro começa a estruturar a quantidade, qualidade, harmonia e adequação, e a gente mantém todos os grupos alimentares. Mas tá difícil encontrar uma mulher dessa hoje em dia, vai. Tá muito difícil, porque como eu sempre digo... Porque esses alimentos estão provocando algum tipo de resposta inflamatória, né? Estão. Desde na pele, enfim. Aí a gente pede exames, ela já chega com vários marcadores inflamatórios alterados. VHS, fibrinogênio, ácido úrico, homocisteína, uma ferritina falseada para cima. Ela tem deficiência de ferro e uma ferritina alta. Por quê? Porque ali está respondendo como uma proteína de fase aguda positiva, reagindo ao estímulo inflamatório. E aí muitos médicos não suplementam ferro porque a ferritina está alta, mas ele não sabe avaliar a capacidade total de fixação de ferro, índice de saturação de transferrina, volume de hemácia em hemograma e olhar para o todo. Claro. Nunca a gente vai ter uma resposta olhando para a fatia. A gente, pensando em saúde e longevidade, a gente tem que olhar para o todo. Tem que ter uma visão bem integrativa, holística mesmo. Exatamente. Né? Os exames, eles estão totalmente correlacionados. Sim. Então, toda homocisteína alta vai ser por deficiência de folato e B12, B2 e B5? Não. Muitas vezes é um estímulo inflamatório. Já otimizei micronutriente, ainda tem isso aqui, correlaciono com outros marcadores. Qual que é o próximo passo? Como que eu vou fazer essa programação metabólica? Tem que saber. Agora, independentemente de qualquer coisa, beleza, ainda que o glúten, a pessoa não seja intolerante ao glúten diretamente falando, não tem nenhum tipo de intolerância a glúten, não seja celíaca, né? Mas, como é uma molécula nova, digamos assim, alterada, e ela gera essa permeabilidade intestinal... A gente precisa pensar no grau de exposição. Né? A quantidade, talvez. Eu como glúten a maioria dos meus dias? Não. Na minha casa, eu e a minha esposa já é da nossa cultura, da cultura da nossa casa. A gente não compra nada derivado de leite, nada com açúcar e nada com farinha de trigo. E o mínimo de industrializado possível. Então, o que a gente faz? Nós não temos nenhuma dessas doenças e condições. Então, quando a gente quer, de vez em quando, comer alguma coisa, a gente come. Claro. Porque ninguém vai conseguir ficar sem. Se dá o luxo, é óbvio. A gente se dá o luxo. Por quê? Porque a gente tem saúde para isso. E nós não temos nada que faça com que precisemos retirar, porque senão vai ter um impacto negativo na minha saúde. Entendi. Então eu falo, por isso que eu costumo dizer, todo paciente vai precisar tirar glúten? Depende de quem é, depende de que comorbidade tem e depende de que nível de consciência alimentar esse paciente tem. Perfeito. Então aqui a gente falou da dieta. Agora vamos falar da atividade física. Sem os exageros, né? Porque o atleta é o atleta. Mas para a pessoa ter uma qualidade de vida... 5 vezes por semana de musculação. 5 vezes. Eu falo, se puder 7, beleza. Entendi. Porque a gente faz rodízio de músculo, né? Sim. Mas eu sei, o modo do Dr. Luiz Augusto de trabalhar e de orientar se faz de segunda a sexta, sábado e domingo você descansa. E se puder, faz uma caminhadinha. Sim. Isso é o que eu vivo na prática. Eu acho que dá pra gente ter qualidade de vida, dá pra encaixar tempo, até porque tempo e dinheiro é questão de prioridade. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Não, meu irmão, não é isso. Isso não é prioridade para você. Sim. Então, eu sempre vou passando isso para as minhas pacientes. Então, de segunda a sexta, 1 horinha de musculação não vai matar ninguém. Eu falo, isso é inegociável, igual a tua hora de dormir. O sono e o horário do treino é inegociável. O tempo que te sobrar, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai viver a tua vida, você vai fazer o que você quiser. Mas agora, o básico precisa ser bem feito. Senão o avançado não tem efeito, concorda? Perfeito. Eu concordo
concordo contigo. Em relação a sono, então atividade física falamos, sono. Quantas horas por noite, em tese, uma pessoa tem que dormir? E o que ela pode tomar ali, enfim, antes do sono, para que ela ou fazer, antes de tomar, né? Fazer. Depois a gente fala das pílulas, né? O que ela pode fazer para que tenha um sono de melhor qualidade? Gosto muito de falar de sono, até porque existe muita polêmica com isso. Então vamos voltar na fisiologia. O homem das cavernas, que horas que ele ia dormir? Quando o sol se põe. Exatamente. E ó, por quê? Porque quando a gente tem escuridão, eu tenho o estímulo da escuridão que vai até o núcleo supraquiasmático no meu cérebro e isso libera melatonina. Isso. A hora que o sol nasce, Começa a nascer, sim. novamente essa luminosidade é captada e aí bloqueia a liberação de melatonina e a gente tem o primeiro pulso de cortisol, que é um hormônio que é liberado de forma pulsátil durante o dia para me dar energia. Perfeito. Certo? E depois a gente correlaciona muito isso com o estresse. Então vamos pensar no horário. Qual que é o horário perfeito? No máximo até as 11 horas da noite. Tá. Então hoje quando a gente olha, observa os estudos, o melhor horário pra gente dormir é no máximo até as 10, estourando até as 11. Tanto é que não se deve suplementar melatonina depois das 11 horas da noite. Tá. Eu preciso fazer esse pico da liberação de melatonina entre 2 e 4 horas da manhã para que isso tenha de forma sincrônica a liberação dos outros hormônios. Certo. Então, só o fato de você ajustar o seu ciclo de sono e vigília, eu estou melhorando uma produção de estradiol, de progesterona, de testosterona. Eu estou melhorando a qualidade de vida. Então, questão de horário, eu sempre falo para as pacientes: eu sou noturna. Isso não existe. Nós não fomos feitos por Deus para sermos seres noturnos, porque a nossa fisiologia é incompatível com isso. Então, depois que a gente regula o horário, até quando a gente pensa em uma pessoa que trabalha de madrugada, Sim. tá tudo bem. Você escolheu o seu trabalho, Sim. né? Você vai sofrer, infelizmente, as consequências de ter essa disruptura do teu ciclo sono-vigília. Inclusive, se paga um pouco a mais por trabalho noturno. Porque é um né? prejuízo, Já sabe que é tem quase prejuízo. uma periculosidade. Lógico, É uma periculosidade. É. Então, a pessoa vai ter prejuízo, só que é uma escolha. Sim. Né? Tudo é questão de prioridade, Sim. cada um, né, manda na própria vida. Então, depois que a gente estrutura isso, a gente vai pensar nas telas. Sim. Né? A única luz que não prejudica a liberação de melatonina é a luz da lua, porque Deus é perfeito. Agora, a luz do celular, as pessoas ficam na tela e isso acaba mexendo com o neurotransmissor e também prejudica o sono. Além disso, eu preciso entender depois sobre níveis de estresse. Sim. Por quê? Porque a pessoa que está ali mais estressada, ela se torna muitas vezes mais ansiosa e ela fica com mais preocupações e ela tem problema para pegar no sono. Muitas vezes acorda de madrugada. Depois eu preciso entender quantos anos tem essa pessoa. A partir dos 25, 30 anos eu já tenho uma deficiência na produção de melatonina. E a quantidade, a dose que a gente vai manipular, por isso que eu gosto muito da manipulação, é muito personalizada. Como que eu sei que a dose está demais de melatonina para aquele paciente? Quando ele tem ressaca hipnótica Sim. ao acordar ou quando durante a madrugada ele tem sonhos muito vívidos e pesadelos. Certo. Eu sei que aquela dose foi demais, então eu faço um step down. Vai reduzindo a dose. Eu vou reduzindo a dose. Isso. Então hoje, de acordo com a idade e durante o atendimento, eu já sei mais ou menos as doses que eu vou passando e de acordo também com as queixas. Sim. Além disso, se essa mulher mais de 35 anos, por exemplo, ela já tem uma deficiência na produção de progesterona por conta da diminuição Sim. da fertilidade. Então ela já começa a ficar mais ansiosa, mais irritada, a ter um predomínio estrogênico e ter uma insônia de indução. E depois, com o passar dos anos, que com essa progressão do declínio hormonal, com o hipoestrogenismo, ela acorda 3 horas da manhã e não dorme mais. Então a gente precisa analisar o sono desde o básico, nível de estresse, horário de dormir, suplementação de melatonina, a parte dos outros hormônios e complementar com os outros nutracêuticos. Perfeito. Hoje a gente tem o próprio canabidiol, o CBD e o THC que Sim. vão atuar. A gente tem os próprios aminoácidos produtores de GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, glicina, taurina e teanina. Sim. Então a gente pode suplementar o próprio GABA ou suplementar os precursores de GABA. A gente pode lançar mão de vários outros nutracêuticos, como o ProSleep, um Naturcell Lavanda, Tem a Relora. a Relora, Melissa, Passiflora, a Mulungo. fitoterapia. Eu gosto muito de fazer Sim. tinturas, fazer chás, depende do estilo de vida do paciente. Às vezes Perfeito. o paciente oriental, ele já gosta de chá. Então a gente Sim. vai brincando com as formas E farmacêuticas. dá para ficar mudando de tempos em tempos.
tempos pro cara. Exatamente. A própria suplementação de magnésio. Isso. É um paciente que tem mais fadiga durante o dia, eu vou entrar de manhã. Um paciente que tem problema para relaxar, eu já uso na forma de inositol à noite. Sim. É um problema de memória, eu já vou associar um treonato que vai atuar, né, através da barreira hematoencefálica. Então é muito personalizado. É isso que faz eu ser apaixonado pelo meu trabalho. A arte de personalizar. Então falamos do famoso MEV, né, que é a mudança do estilo de vida, desde a parte alimentar, exercício físico e ao sono. E já começamos a mostrar que existem alguns recursos que podem ser utilizados para otimizar a vida dessa pessoa. Exatamente. Para a gente chegar aqui, dar um passo para trás, para agora depois continuar indo para frente. Intestino. Nós falamos sobre intestino permeável. O que pode ser utilizado? Você já citou algumas coisas, mas agora vamos já ser mais específico. O que pode ser utilizado para melhorar a qualidade do intestino das pessoas? Né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que deve ser feito e os cuidados que devem tomar. O primeiro R do intestino é o de retirar. Então, só de você retirar realmente farinha de trigo, leite, açúcar industrializados e álcool e reduzir carne vermelha, você já vai ter um impacto positivo no teu intestino. Depois disso, eu preciso entender se você mastiga bem, se você tem algum problema odontológico, porque um alimento mal digerido vai virar alimento de bactéria gram-negativa e eu vou fazer o quê? Estresse oxidativo e aumentar marcador inflamatório e desbiose. Então, a gente precisa pensar em mastigação, depois eu preciso pensar em algo muito importante que é a hipocloridria. Tem muitos pacientes que não produzem ácido clorídrico adequadamente, ou por estresse, ou por genética, tipagem sanguínea, a gente faz testes de bicarbonato, enfim. Então eu acho que o primeiro passo de suplementação depois de retirar é utilizar as enzimas digestivas. E aí eu preciso entender que algumas precisam abrir no estômago, outras precisam abrir no intestino. Uma precisa de cápsula gastroresistente, a outra não. Betaína não pode se misturar, por exemplo, que é o próprio ácido clorídrico, com outras enzimas digestivas. Perfeito. Então é o primeiro suplemento. Depois disso eu preciso entender se essa paciente tem distensão abdominal, excesso de gases, refluxo. Posso lançar mão de tinturas digestivas anti-refluxo, uma tintura de alecrim, uma tintura de guaçatonga. Posso utilizar também para modular essa microbiota de início. Eu gosto muito de berberina. Eu gosto muito de um ativo chamado Biointestil, que é um ativo italiano da Infinity Pharma, que ele é excepcional para essa modulação da microbiota. Depois eu preciso pensar nos nutrientes que esse intestino precisa, né, como o silício, a glicina, a glutamina, o próprio butirato dos aminoácidos de cadeia curta, que a gente tem na forma do core biome. Além disso, também o manejo do estresse. Até porque excesso de cortisol também vai fazer leaky gut. Por isso que não é para todo mundo que a gente vai suplementar cortisol. Muitas pessoas têm medo do cortisol pelo, eu tô estressado, eu tenho cortisol alto. Hoje o que eu mais pego é cortisol baixo. E se eu não tenho cortisol em níveis otimizados, eu não consigo fazer a tireoide responder a nível de hipotálamo para TRH, depois estimular o aumento do TSH. Então, às vezes, eu tenho um hipotiroidismo sublaboratorial, porque eu não tenho cortisol suficiente para alterar o exame, e a paciente tem a clínica, compulsão por massas e doces, irritabilidade, fragilidade imunológica, hipotensão. Isso é relacionado a um quadro de hipocortisolismo. E é um diagnóstico ainda que é muito pouco explorado no Brasil. Sim, porque é tratado como... Enfim, a classe médica é complicada. E eu vejo a galera prescrevendo todo tipo de adaptógeno a longo prazo, doses... Eu já cheguei a ter paciente com intoxicação hepática, ali com marcador gama-GT, TGO, TGP que não abaixava por uso crônico de ashwagandha, dose alta. Sendo que os adaptógenos, a gente tem que fazer ciclagem, assim como todo ativo de fitoterapia. Então o pessoal acha que é planta, eu posso usar a dose que eu quiser por tempo indeterminado. Não! A gente tem interação medicamentosa, a gente tem efeito colateral com planta e a gente precisa saber prescrever os derivados vegetais. O problema é que também tem, como eu estava te falando, né, a própria classe dizendo que, por exemplo, um cortisol baixo, subclínico, isso não existe. Você sabe disso, Sei, né? Exatamente. Mas é o que eu falo, contra fatos não há argumentos, né? A própria melhora do paciente, ela já valida o processo. Exatamente. Por a isso clínica que é soberana, né? A clínica é soberana, a galera quer tratar papel. Muitas vezes o papel tá normal, a pessoa tá cheia de sintoma, aí ela é encaminhada pro psiquiatra. E aí ela já entra no antidepressivo. Isso costuma acontecer muito na mulher no climatério. Sim. Eu ainda não tenho LH e FSH altos. E aí, você não tá em transição menopausal, você ainda não chegou na menopausa, você não precisa de hormônio nenhum. E aquela mulher tá passando por uma catástrofe. E aí o médico muitas vezes fala, essa fase vai passar por cima dela. Então é realmente muito delicado. Até porque a pessoa também não faz os cálculos, mas a homeostase ela é muito importante, né? A gente ter a rotina saudável. Porque quando você sai do eixo e perde saúde sem
6 meses de uma vida desequilibrada, rapaz, foram como 4, 5 anos daquela estabilidade ter ido pro saco, né, cara? A tua vida ela pode ser destruída em 6 meses. Pode, completamente. Não é verdade? Isso é uma coisa muito séria. E as pessoas estão romantizando muito, que eu percebo também hoje em dia, o excesso de peso. Sim. Elas acham que, eu tô bem com o meu corpo, eu já casei, minhas roupas estão servindo. Muitas mulheres chegam pra mim e eu falo, você precisa eliminar 10 quilos de gordura. Você precisa eliminar 8 quilos de gordura. Ai, doutor, não, mas eu vou ficar muito magra e eu vou ficar flácida. Ninguém tá pensando que essa gordura vai ser substituída por músculo, que você vai ter que treinar todo dia, que essa gordura tá ali produzindo citocina inflamatória, funcionando como um órgão endócrino, produtor de citocina inflamatória, atacando a tua longevidade. É isso aí. Aí vai adiantar você tomar o melhor suplemento, sendo que você tem 10 quilos de gordura, 20 potes de manteiga de gordura te inflamando 24 horas? Não, e é um detalhe muito interessante que você falou agora, que é um cálculo que o pessoal até brinca, né? Que quando a pessoa casa, no primeiro ano de casamento, marido e mulher ganham 10 quilos. Eu falo isso pra minha esposa, você tem que olhar pra mim, você tem que ter o seu tesão, eu tenho que olhar pra você, eu tenho que ter o meu tesão, a gente tem que se admirar. É isso aí. Como ser humano, com um corpo bonito. Não é porque casou que vai virar bagaceira pra esposa, ela merece o melhor, assim como eu também mereço o melhor, então ela se esforça pra que juntos a gente se some. Eu uso de uma técnica muito boa. Eu coloco a máscara do Brad Pitt em mim, minha mulher fica com tesão e fica fácil, entendeu? Fica moleza pra mim, mas você tem razão, treinar ajuda também, lógico. Né? Vou arrancar essa máscara aqui e vou começar a treinar de verdade. Eu costumo dizer, nós somos imagem e semelhança do Criador, meu corpo é um templo sagrado de Deus. Para de se envenenar, cara. É que a minha mulher é ateia, ela prefere a máscara do Brad Pitt. Exatamente. Mas vamos voltar. Exatamente. Doutor, momento piadinha, tá ligado? Vamos voltar. Agora vem cá. Nós temos um patrocinador aqui no programa, que é a Prime. Eu não sei se você conhece essa farmácia de manipulação, mas vamos falar de farmácia de manipulação. Por quê? Indústria farmacêutica, ela obviamente é detentora de patentes e tem o engessamento dos ativos. Sim. Na manipulação, por exemplo, como na Prime, se eu, por exemplo, eu quero fazer igual um remédio para sono, vou fazer uma melatonina em gotas. Tu não acha isso na indústria, tá ligado? Ou melatonina com glicina, com teanina. Na indústria, na farmácia de manipulação, eu consigo fazer uma fórmula ajustada para a pessoa. Sim. Na indústria farmacêutica, isso é impossível. Então, o cara tem que se entupir lá de diferentes tipos de remédios que normalmente já tem doses padrão. Sim. E aí, dose padrão é fogo, porque dose padrão é para uma média ponderada. É para respeitar a RDI, né? Exatamente, então, e não a individualidade da pessoa. Para o pessoal que não sabe, né, a RDI ela é recomendação de ingestão diária, onde no Brasil a gente tem números muito baixos, pensando em suplementação, para realmente a Anvisa liberar aquele produto para ser comercializado, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, eu, até puxando desse gancho, sou apaixonado pela manipulação por conta da individualização e por eu realmente escolher doses terapêuticas e não profiláticas. E eu consigo realmente associar e misturar, porque tudo que a gente conversou, um paciente que precisa repor uma vitamina D, ele precisa de um polivitamínico, ele precisa regular o intestino, eu vou usar suplemento de senescência ovariana, eu vou usar antioxidante, vou usar anti-inflamatório, é uma mulher com queda de cabelo, é uma mulher estressada, é uma mulher que precisa ganhar massa muscular. Quantos ativos eu não vou precisar? Então, dentro da manipulação, eu preciso entender primeiramente essa paciente, se ela tem facilidade para tomar cápsula, sachê, gota, filme orodispersível. E a partir do momento que você tem uma farmácia de manipulação boa, confiável, você também consegue acompanhar resultado. Então, eu consigo criar realmente uma estrutura para essa paciente fazer o tratamento da melhor forma possível para que ela tenha o que é mais difícil, que é adesão. A gente vê muito, eu vejo muitos médicos, até médicos mentorados meus, que chegam com dores de que o paciente não toma o que eu prescrevi. Mas você chegou a perguntar para o seu paciente quais são as preferências dele? O que é inegociável para ele? O que ele consegue? O que ele não consegue? A questão da gente ter empatia para facilitar o processo do outro. Claro, até porque às vezes o cara tem que tomar 3, 4 comprimidos, podia estar fazendo num sachê com sabor. Porque fica inviável. Claro. Tem ser humano e ser humano. Então, tem cara que vai tomar 10 comprimidos e não tá nem aí. Eu não ligo. Eu faço tudo em cápsula. Se eu precisar engolir 15 comprimidos de uma vez, eu engulo. Exato. Agora, eu tenho um paciente que às vezes eu chego a ligar pra farmácia pra gente fazer cápsulas menores, porque dependendo de tal tamanho, ele não consegue engolir. Eu sou da época do
Animal Pack, porra, que vem uns 20 comprimidos dentro de um saquinho, você botar tudo lá, parece um... Hoje eu indico Mas hoje em dia, pô, cada um é um, né? E eu indico muito os meus pacientes para Prime. Por quê? Porque na Prime, pelo fato de eu fazer visita, conhecer o produto, conhecer o maquinário, conhecer a tecnologia e a política ali da empresa, eu costumo dizer, a cultura da empresa, eu gosto muito. Eu já tive paciente, por exemplo, que pediu uma fórmula, teve uma reação inesperada à vitamina B2, eles pegaram, recolheram essa fórmula e deram outra para a paciente não precisou gastar de novo, sabe? Ou muitas vezes recebeu alguma coisa, não conseguiu se adaptar, teve que trocar, teve que reformular, então a gente consegue ter esse contato íntimo. E a partir do momento que você sabe aonde o paciente está pedindo e você sabe que ali a matéria-prima é de qualidade, caso não dê o resultado, a primeira coisa que eu vou pensar é, não foi por conta do ativo. Aí eu vou investigar outras coisas. Porque aí vai a questão que eu ia te perguntar. A farmácia de manipulação, ela é, pra mim, na minha opinião, no Brasil, ela é um presente. Porque, de novo, você consegue personalizar para cada pessoa uma fórmula, enfim. E em outras partes do mundo é difícil você encontrar a manipulação, mas aqui no Brasil você tem. Mas, ao mesmo tempo, carece de credibilidade. Sim. Aí vai do profissional, né? Que tem que conhecer o local de produção, tem que entender realmente os processos, porque, cara, é medicamento. Exatamente. E aí tem farmácias e farmácias. Isso e também, hoje já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes eu indico a Prime porque eu sei que ali o produto é bom. Ó, aqui você não vai ter dor de cabeça, tá? Então não fica barganhando o preço. Você tem que procurar realmente onde você tem certeza da qualidade, porque é o teu dinheiro e você vai acabar fazendo economia porca. Lógico. Então, o que eu vejo muito, hoje a gente tem na própria indústria do mercado magistral as fórmulas, os ativos que são patenteados para melhora de biodisponibilidade. Exemplo, uma cúrcuma longa extrato seco, padronizada em tantos % de curcuminoides. Hoje a indústria foi lá, a gente tem várias marcas, a gente tem uma Fagron, a gente tem uma Galena, a gente tem uma Caldic, que eles pegam essa planta, eles modificam ela a nível de laboratório para melhor absorção. Aí eu tenho um Meriva, um Curate, um Curcuvail, um Curcumin C3 Complex, um Curcfen. Sim. Então eu tenho vários ativos, eu tenho várias opções. Se eu prescrevi Curcfen, eu quero Curcfen, porque eu sei que aquela cúrcuma, ela foi modificada em laboratório para atuar em sistema nervoso central, em vaso sanguíneo, em coração. Perfeito. Eu não tô querendo um Curate, eu não tô querendo um extrato padronizado de raiz. Então, eu preciso ter certeza. E muitas vezes a farmácia vende e precifica como ativo que eu prescrevi outra coisa no lugar. E joga outra coisa. Isso aconteceu uma vez comigo, vou te contar essa história. Fora quando eles não mudam a forma farmacêutica. Aí é prescrevi pior, lógico. Comprimido sublingual, a farmácia tem que ter uma tecnologia para condensar aquilo e eles me colocam cápsula sublingual. A paciente acha que só porque é cápsula ela tem que engolir. Aí você vai lá, olha o exame, ela tomou 3 meses de uma vitamina, não teve resposta nenhuma. Por quê? Isso é um absurdo. A farmácia trocou a forma farmacêutica, trocou o ativo, não entrou em contato comigo e a paciente não teve resultado, jogou dinheiro no lixo. Isso é muito sério. O meu contato com a Prime foi assim. Eu tenho um problema de ereção. Eu tomava Tadalafil, não funcionava na farmácia que eu comprava. Aí eu comprei da Prime, fiquei 2 dias bem, aí eu falei, a Prime funciona. Eu comecei a tomar Tadalafil. Você não sabe. Prime, não. Entendeu? E comigo sabe o que aconteceu? Uma paciente... Vai dizer que tem problema de ereção. Não, também. não tenho. Vou dizer que era igual eu, pô. Problema de ereção. Não, esse aí eu não tenho. Mas o que aconteceu? Eu sou meio borracha mole. Aí eu preciso do Tadalafil. Aí o da Prime me salva, entendeu? Minha mulher agradece todo dia, entendeu? Exatamente. Eu tive uma paciente que ela fazia uso de T3 manipulado e ela tomava um T4 de farmácia convencional, até por conta da própria estabilidade. E aí o que aconteceu? Ela fazia uso em outra farmácia e começou a usar, ela tinha vários sintomas de insuficiência de T3. E aí o que aconteceu? O T3 em doses elevadas pode trazer taquicardia, principalmente, se for prescrito errado, né? E a gente tem uma dose máxima de acordo com a dose de T4 que o paciente usa. Ela já estava ali num teto legal, fisiológico. E eu falei, vamos mudar para Prime. A hora que ela mudou para Prime, ela começou a ter taquicardia. Entendi. Porque aquela dose que ela estava tomando... Tava subdosado, Tava subdosado. Entendi. Mudou para Prime. Eu falei, vamos ter que reduzir dose. Eu falei, você tá vendo? É o princípio ativo que estava misturado ali, ela nem sabia. Exatamente. E eu vejo muito isso, principalmente com vitamina B9, o ácido fólico. D3 também, acho que tu consegue ver bem. Vitamina D também, mas isso daí a galera acaba misturando com planta, acaba misturando com vitamina hidrossolúvel. Sim. E a gente tem incompatibilidade. Então o pessoal precisa ter um pouco mais de conhecimento. Mas eu vejo nitidamente no resultado dos exames, quando o paciente fez na farmácia que eu orientei, a farmácia a qual eu faço as coisas da minha família, eu falo, não tenho rabo preso com ninguém. Perfeito. Eu vou te indicar aquilo que eu sei que é bom. Você quer comprar, você compra. Não quer comprar? Depois não adianta querer falar que o tratamento
não deu certo, sendo que eu não sei o que você tomou. Dali eu sei onde você está tomando, porque eu visito, eu sei o que tem dentro, eu conheço a cultura da empresa. Perfeito. Agora, se você manda fazer em outro lugar, eu não tenho como colocar a mão no fogo. Esse é o grande rolê. O paciente tem que entender, primeiro que é o confiança médico-paciente, é o relacionamento. Exatamente. E ele tem que entender que assim, cara, é a saúde dele. Se ele vai fazer num fundo de quintal qualquer, é por conta e risco, né? E eu costumo dar opção. Ó, não fui com a cara da vendedora da Prime. Tudo bem, eu te indico outra farmácia. Eu tenho várias farmácias que eu conheço para indicar pro paciente. Mas outra coisa, não é porque a pessoa, igual o dono, é feio pra caramba que ele é má pessoa. Lógico. O dono da Prime é feio pra caramba, mas é um cara legal, pô. Deixa ele ouvir. Ele é honesto, né? Ainda bem que ele não tá aqui, não tá ouvindo, então tá tudo bem. Vamos seguir. Agora, doutor... Doutor, vem cá, deixa eu te fazer Vamos agora para as pílulas necessárias. Vamos lá, pra gente indo pro ápice aqui, pro momento de encerramento. Vamos lá. Mulher quer emagrecer. Falamos de dieta. Tem algum princípio ativo hoje, antes daqueles injetáveis famosos que são utilizados, que a mulher ela pode utilizar para dar uma diminuição naquela compulsão alimentar, para trazer uma melhor resposta a nível glicêmico? Com certeza. Isso daí, hoje a gente precisa entender primeiro como é a fome daquela paciente, para que a gente consiga administrar o melhor medicamento pensando em obesidade, uma doença, certo? Que não tem cura, mas tem controle. Eu preciso entender da farmacoterapia da obesidade. Que tipo de fome essa paciente tem? É uma fome beliscadora? É um transtorno de compulsão periódica? É uma fome hiperfágica? É uma fome hedônica emocional? Porque se eu não consigo encaixar e fazer um correto diagnóstico da fome dessa paciente, ela vai falar que o remédio não fez efeito. Mas na verdade é porque aquele medicamento não era específico para o tipo de fome dela. E dentro da manipulação, por exemplo, a gente consegue fazer essa adaptabilidade em relação a doses, e eu gosto muito. Isso. Além disso, dos próprios medicamentos, por exemplo, que a gente tem aprovados para emagrecimento, fluoxetina, bupropiona com naltrexona, o Venvance, os análogos de GLP-1, que são os injetáveis, a gente tem que pensar na base. Essa paciente está com uma tireoide regulada, precisa somente de um T4, converte bem T4 em T3, Sim. tem um fígado otimizado, um intestino otimizado, que são os órgãos principais de conversão hormonal. Resistência insulínica. Eu vou entrar com uma metformina ou vou pensar numa berberina, um Bioberon, que já é uma forma patenteada, né, de grande biodisponibilidade, um Akermat, pensando em saciedade, ou um Vinogrape, que é o famoso Ozempic natural, que é um ativo da galena. Então a gente tem realmente vários nutracêuticos para nos ajudar, né, em relação à fome, saciedade, resistência insulínica, desbiose intestinal, inflamação, otimização tireoidiana, para fazer essa mulher emagrecer. Tá. E o básico que precisa ser bem feito. Perfeito. Se não avançar, não tem o básico efeito. é indiscutível e já estamos avançando aqui. Agora, beleza. Então, do emagrecimento entendemos. E a questão da regulação hormonal? Mulher hoje precisa passar pelo climatério, pela menopausa? Não precisa? Qual é a indicação que você dá, antes da mulher da menopausa, para a jovem, que quer ter esse controle da gravidez, mas sem fazer uso de um anticoncepcional? Qual que é a tua indicação melhor? E vamos seguir, vamos lá. Isso depende muito da mulher, porque, por exemplo, é uma mulher que tem uma doença de predominância estrogênica ela já tem uma endometriose, ela já tem um fluxo sanguíneo irregular, ela tem um transtorno disfórico pré-menstrual, ela tem muitas cólicas, labilidade afetiva. Então, muitas vezes essa mulher não é legal engravidar, não é legal menstruar. Sim. A gente precisa fazer um método de bloqueio. Vou pensar num Dilmireno e uma pílula mais limpa, como, por exemplo, hoje a gente já sabe que eu mesmo não prescrevo etinil e estradiol para ninguém, mas as pílulas de progestina, hoje eu uso muito a drospirenona, derivada de um antimineralocorticoide, vai atuar em retenção, melhora quadros de lipedema, tem efeito contraceptivo, mas pode diminuir a conexão do receptor androgênico de uma testosterona ali no receptor. Então eu tenho que entrar com uma testosterona de base junto. Sim. Então a gente precisa entender muito bem quem é essa mulher e em que fase da vida ela está. Certo. E pensar
que se eu vou ter que lançar mão de um método contraceptivo, que seja um que vai causar mínimos danos. Perfeito. A minimização de danos, que eu costumo dizer. Em relação à menopausa, a mulher que está chegando... Ela não precisa passar. Período, não precisa mais passar. Com certeza não. Por quê? Eu falo que muitas mulheres, elas negligenciam a própria saúde e qualidade de vida até que chega a menopausa e ela não consegue mais fazer isso. Aí ela chega já com aquela narrativa. Eu não me reconheço mais, a minha vida, eu vou enlouquecer, a minha vida virou de cabeça pro ar, o meu casamento tá uma porcaria, eu quero largar meu trabalho, eu preciso de um afastamento psiquiátrico. Então, quando eu penso hoje em climatério e menopausa, eu penso que uma prescrição inteligente é capaz de mudar o futuro de uma geração. Por quê? Hoje a mulher nesse mercado de trabalho, 40%, se eu simplesmente negligencio isso, eu tô afetando o PIB do país. Então, essas mulheres, elas precisam de saúde e qualidade de vida. Então, toda mulher que atravessa o climatério e menopausa deve fazer reposição hormonal, desde que não haja contraindicação absoluta, que a maioria, pensando na contraindicação absoluta, seria um câncer ativo. Mas hoje a gente já sabe que um histórico familiar de câncer de mama, por exemplo, não é uma proibição. Hoje não é mais, né? O pessoal achava que era. O risco genético, ele continua acontecendo com você fazendo a reposição hormonal ou não, porque o risco ele é genético. Agora, a obesidade, por exemplo, já aumenta o risco de câncer de mama em 40%. Claro. É multifatorial, né, doutor? E outra coisa... Câncer é estilo de vida e genética. A menopausa mesmo, ela é muito mais danosa. A mulher menopausada, ela está muito mais sujeita a fatalidades. Outras fatalidades. Até exatamente. 2025, falei errado, desculpe. Até 2050, 1 em cada 10 leitos de UTI vai ser por conta da evolução de uma menopausa não tratada. E quando eu penso em tratar climatério e menopausa, eu não estou falando de tratar calorão. Eu estou falando de prevenção em relação a saúde cardiovascular, osteoporose e Alzheimer. Isso aí. Sem pensar em ansiedade, depressão, insônia e obesidade. Sim. Então, olhar para essa mulher e pensar nessa regulação hormonal é realmente pensar em longevidade. A gente envelhece porque os hormônios caem, e não os hormônios caem porque a gente envelhece. Isso eu creio também dessa forma. Dá para tratar desde antes... Exatamente. Então, qual é o segredo da longevidade? Exatamente. Manter a nossa saúde, os nossos hormônios em níveis fisiológicos de quando a gente era mais jovem. Perfeito. Quem que tem mais câncer? Jovem ou velho? É para ser velho, né? Por quê? E por que é em uma fase da vida onde eu tenho menos hormônio é quando eu tenho mais câncer? Então, será que o hormônio dá câncer? É igual câncer de próstata, porque antigamente falavam que era por causa da testosterona, mas tu não vê nenhum garoto com câncer de próstata, só vê velho que já não tem mais testo. Exatamente. Hoje a gente tem o Abraham Morgan Taylor, que mais fala sobre testosterona e já conseguiu cair por terra com essa correlação. Pois é. E é a mesma coisa na mulher. Sim. Então, essas mulheres, elas devem receber reposição hormonal. E hoje, agora, o FDA já ordenou, né, que fosse retirada as tarjas pretas das medicações hormonais nos Estados Unidos, até porque hoje a gente já tem as subanálises do WHI e a gente já consegue entender que foi realmente um estudo completamente errado e que trouxe sérias consequências a uma geração de mulheres que foram privadas da reposição hormonal e hoje estão sofrendo consequências por conta disso. E nosso papel como médico hoje, principalmente, é conscientizar essas mulheres que elas podem ter saúde, qualidade de vida e prevenção. Pra gente matar, saúde sexual. Então pensa numa mulher casada, certo? O marido não é muito bonito, ele coloca a máscara do Brad Pitt para tentar solucionar o problema, mas a mulher continua sem ter muito desejo. Sim. O que ela pode fazer, viu, Stephanie? O que ela pode fazer para melhorar o desejo dela? A primeira coisa... O marido tá tentando, tá vendo? Ele bota até a máscara do Brad Pitt, pô. A primeira coisa é buscar ajuda. Ah, tá. A gente tem que pensar... Não é de outro homem não, né? Não. Ah, bom. Não é. Eu sou super... Que aí eu também não curto muito essa ideia. Desde que os dois queiram mudar, eu sou a pessoa mais contra divórcio que existe. Ah, ótimo. Bom, sou muito a favor da Graças família. a Deus, vamos lá. Então, quando eu vou pensar em libido é algo multifatorial. Tá. A gente tem que pensar em desejo sexual, iniciativa e receptividade. E aí eu já começo a ter a fazer uma correlação com níveis hormonais. A mulher, primeiramente, precisa estar bem estrogenizada. Depois a gente pensa em uma testosterona. Então, hoje, quando eu falo de falta de libido, eu não estou falando de indicação direta de falta de testosterona. Eu preciso entender nível de estresse dessa mulher. Eu preciso entender se todos os eixos produtores de energia, ATP, estão otimizados. Resistência insulínica, intestino, hormônios da base, mitocôndria. E aí eu vou complementar com a cereja do bolo, que é o hormônio sexual. Entendi. Então,
se eu penso em libido, essa mulher precisa buscar ajuda para otimizar a produção de energia, manejar estresse e corrigir os eixos hormonais sexuais, pensando em hormônios esteroides, né? Em hormônios dependentes de gônadas. E vamos lá, só pra matar, quantas vezes você acha que a frequência sexual deve acontecer entre um casal? Isso pra ter isso que é individual. Isso é muito... Mas é mais uma maneira de fazer, como academia, 5 vezes na semana, a gente, né, você falou. Mas assim, um casal saudável, via de regra... Hoje a média do brasileiro sexual é de 2 a 3 vezes por semana em casais saudáveis. Casado? Casados. Pô... Mas... Outro dia eu cheguei na farmácia, né? Aí eu fui comprar camisinha. Aí eu peguei lá 12 camisinhas, né? E de um moleque tinha um cara solteirão, tava com 7 camisinhas, né? Aí ele olhou pra mim e falou, pô, 12? Eu sou casado. Ele, pô, mas eu tô comprando 7, eu sou solteiro, mas como é que tu usa? Ele, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele, o senhor, janeiro, fevereiro, março, entendeu? Coitado. Mal, deixa ele casar pra ele ver o drama. Deixa ele casar pra ele ver o drama. Mas vamos lá. Eu acho que o casal, ele não pode perder a conexão e a intimidade, principalmente depois que vem os filhos. Sim. A hora que os papéis começam a ocorrer na vida do casal, essa admiração, esses momentos de conexão, esses momentos de intimidade, eles não podem se perder. Meu irmão, sabe que uma vez eu falei com um psicólogo aqui, e eu acho que eu matei qual que era o meu problema. Ele falou o seguinte, Felipe, você tem que entender que sexo começa nas preliminares. Eu falei, é mesmo, doutor? Ele, sexo começa quando a gente abre a porta do carro pra mulher. Aí eu entendi, eu falei, porra, doutor, já descobri meu problema. Ele, qual? Eu não tenho carro. Aí eu acho que é por isso que eu tenho A minha esposa fala muito disso, porque o que acontece? Você também não tem carro? Eu tenho. Ah, mãe, então peraí. Então tem que abrir a porta do carro. Eu abro a porta dela. Então beleza. E aí é muito engraçado isso, porque o homem, ele é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. Isso. Então, se a mulher começa a perder a admiração por esse homem, ela não vai ter tesão nesse homem. Então ela precisa admirar ele em relação aos seus papéis como provedor, como pai, como esposo, como ele trata ela, como que é esse diálogo, Sim. como que essa mulher ela é vista, como ela é mimada, como ela é admirada. Então o sexo, ele tem relação com tudo isso. A maioria dos homens reclama que a mulher não o procura, mas essa iniciativa até da procura eu acho que deve vir mais do homem. Como se fosse a caça Sim. mesmo, não querendo trazer para um contexto animalesco da coisa, mas realmente da gente pensar nas nossas raízes. Então tem muito homem que ele tá em papel invertido achando que a mulher tem que procurar ele, que ele é o alecrim dourado, sabe? Ah, minha mulher não me procura. Mas será que ela tá realmente nessa posição? Será que é esse papel que ela deve ocupar dentro do relacionamento? Tem o leão e a leoa. Tu já viu a leoa procurando o leão pra fazer? Sabe o que a leoa faz? A leoa ela vai lá, morde o saco do leão e como é que vai arrancar o saco do leão? Se a mulher fizer isso com o homem, ele nunca mais vai deixar ela procurar ele. Ele Exatamente. vai procurar ela, viu, velho? Vou falar que, ó, mulheres, mordam o saco do marido de vocês uma vez só, ela pode deixar que agora eu te procuro. É claro que muitas vezes a mulher procura, né? Sim. Né? Isso é legal, mas assim, as coisas não podem se perder, né? É natureza, nossa, E tem que conversar sobre isso. Eu percebo que às vezes a mulher tá passando por uma fase difícil e minhas pacientes falam muito isso. E aí o homem não entende, não a ouve, e aí ele começa a procurar fora aquilo que ele poderia ter dentro. Sim. Se eles tivessem um diálogo. Mas o próprio homem, eu acho que hoje tá tão tanga frouxa que a maioria dos homens não tem nem libido também. Também tá rolando Sim. isso. Antigamente a produção de testosterona caía 1% ao ano a partir dos 40. Hoje é a partir dos 30. E quando você vê estudos mais recentes, essas gerações que estão vindo são gerações que têm muito menos testosterona do que gerações mais antigas. Perfeito. Então isso influencia diretamente. Não é só que tá caindo, né? Estão produzindo menos, né? Além do declínio começar mais cedo, os homens estão nascendo, crescendo e tendo níveis mais baixos de testosterona. E tem a questão também da obesidade e do sobrepeso, Exatamente. que aumenta essa conversão para estrogênio. Esse cara aí, ele tem uma... É menos homem, pô. Pronto, final, acabou. Com certeza. Né? Ele vai ter características masculinas muito menores. Tá bom. Doutor Luiz, muito bom papo. Seu homem brilhante. Mas eu quero... Pra gente matar... Eu não sei se eu falei bobagem, queria que o senhor me corrigisse. Sobre permeabilidade do cérebro. Isso rola ou não rola? Essa questão do leak brain... Leak brain. É real isso. É real. A gente tem estudos demonstrando. Só que é uma conversa... Eu costumo dizer que é uma conversa profunda e de quem está de coração aberto para analisar os dados e estar disposto a mudar e sentir, na prática, a melhoria disso. Perfeito. Porque muitas pessoas preferem não olhar e simplesmente tocar a vida. E se curte essas consequências. Mas isso existe. Nosso corpo é todo interligado. A gente sabe que hoje o intestino produz mais neurotransmissor do que o cérebro. E isso é muito real.
social. E hoje o tipo de vida que a gente tem é muito diferente. A exposição a poluentes, a metais pesados, a radiação, os níveis de estresse, isso muda completamente a fisiologia do nosso organismo. E quando a gente já começa a limpar esse terreno biológico, a gente tem quadros, por exemplo, de doenças mentais, doenças psicológicas, ou até mesmo quadros crônicos como o autismo grave, onde o paciente muda demais. Então não tem como negligenciar o resultado. Tá. O senhor acha que essas doenças que têm aparecido de maneira mais generalizada, como câncer mesmo, que também, pelo menos aparentemente, eu sei que melhorou o diagnóstico, então nós temos mais facilidade em descobrirmos as doenças. Mas também é inegável, cara, que não é possível que as pessoas estão tendo essas doenças também mais cedo, muito mais precocemente, né? A gravidez é a mesma coisa. A gente dizia que até os 36, 37, a mulher que engravidava, depois disso, era gravidez de risco. Só que hoje a mulher está tendo filho depois dos 36, 37 anos, que já é em tese. Eu acredito que isso já seja a nova programação metabólica do ser humano. As novas gerações, hoje já existem pesquisadores que dizem que a nova adolescência vai ser aos 30 anos, não vai ser aos 15, 16. A fase adulta vai ser ali com seus 40 anos. Então a gente vai ter realmente mudanças nas faixas etárias, nessas classificações, por conta do aumento da expectativa de vida. Entendi. Então talvez a gente está no processo da evolução acontecendo aí. Exatamente. Entendi. Exatamente. Ótimo. Doutor, muito obrigado. Deixa uma palavra aqui para a gente finalizar o programa. Na sequência, eu finalizo aqui. Eu costumo dizer que nós não podemos nos acostumar com aquilo que não está funcionando na nossa vida. A gente precisa aprender a ter autopercepção e autocrítica. O meu casamento não tá legal, o meu trabalho não tá legal, eu não tô feliz com o meu corpo, e a gente tem que parar de ficar empurrando com a barriga. Não se acostume com aquilo que não tá funcionando na sua vida. Busque ajuda. Só você é capaz de, a partir do momento que você reconhece que algo não funciona, você abrir um campo de possibilidades para viver uma nova versão, uma realmente nova vida. Perfeito. Então essa é a mensagem que eu deixo. Perfeito. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e deixe um comentário carinhoso pro Dr. Luiz. Para mim, pode me xingar e me chamar de pau mole, não tem problema. Mas a Prime, resolveu. Tadalafil garantido. É uma farmácia de confiança. Entre em contato com eles. Conheça essa farmácia de manipulação que garante a você uma entrega excelente daquilo que você precisa para ter uma vida mais saudável e longeva. Um beijo. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.